Bom, e para comentar tudo isso, né, essa medida provisória do governo, as articulações políticas e econômicas e também esses números, está aqui o Miguel Daoud, né, porque a gente vê o dólar disparando, o Ibovespa lá embaixo, né, e o setor reclamando, o setor produtivo, dizendo que essa mudança de regra pode causar um impacto na inflação, por exemplo, os combustíveis mais altos. Como é que você analisaria, Daoud, o atual momento da economia brasileira, até porque na semana que vem a gente vai ter uma reunião do Copom aí que vai definir o rumo também da Selic, né, Daoud? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. O atual momento da economia brasileira, Petri, ele está vivendo uma expectativa muito pessimista, né? A gente vê a ação do governo hoje em não querer cortar as despesas, em querer tributar cada vez mais. Essa questão da MP, do PIS/COFINS, ele dá, né? Ele tem o benefício às empresas que exportam, porque o PIS/COFINS não é um imposto cumulativo, ou seja, ele não vai passando de um para outro. Mas, neste caso, em 2018, foi concedido, né, esse benefício às empresas que pagam muito, principalmente a folha de pagamento, né, que pudesse abater o crédito desse PIS/COFINS que viesse até que a produção viesse até eles. E isso, sem dúvida nenhuma, a estimativa é de que 62 bilhões eles deixando de ser abatidos, né, pelos exportadores, principalmente no agronegócio, que exporta frango, exporta carne, exporta soja, as grandes empresas de petróleo, enfim, vão ter que desembolsar impostos que hoje eram compensados pelo FIS/COFINS. E isso tudo traz uma preocupação, né, em relação ao que o governo está fazendo com esse dinheiro. Absolutamente, esse dinheiro está se esvaindo, né, em medidas de parlamentares. A gente ouve os parlamentares dizendo: eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, mas, ao mesmo tempo, eles têm a metade do orçamento que sobra para investimento. Aí não tem problema nenhum. Então, a gente vive uma instabilidade entre os poderes de falta de entendimento que o Brasil é um país e o Brasil precisa crescer. Diante disso, evidentemente que a dívida vai crescer e a taxa de juros futura, o próprio dólar também, já está indo na frente. E isso traz realmente uma preocupação no cenário financeiro. A gente viu aí a expectativa da inflação, a taxa de juros, nós vamos ter reunião, tudo indica que o Banco Central, se cortar 0,25, vai dizer que não vai cortar mais. Nós vamos encerrar esse ano com uma taxa de juros acima de 10%, ou seja, a inflação ela real já volta a ser uma inflação de agiota. Então, portanto, o Brasil vive este momento. Nós temos um executivo que quer fazer barbaridade, gastar 7 bilhões para importar arroz quando não precisa. Nós temos um governo que está querendo, sem dúvida nenhuma, manter sobre as suas asas 70 milhões de brasileiros para se perpetuar no poder. Essa brincadeira toda, Petri, o mercado já percebeu, né? O dólar está disparando, como você acabou de mostrando aí, isso tem um impacto, evidentemente, também na inflação, e aí a gente vive o momento que muitos acham: não, mas o Brasil está bem. Sim, está bem, mas a expectativa diante das barbaridades que vêm sendo feitas, nós não vamos estar bem daqui para frente. Então, portanto, nós temos que ficar muito atento e pedir para o governo, né, pelo menos para trabalhar um pouco, e o Congresso também, que eles tenham noção de que eles são responsáveis por um país, ou seja, eles têm uma pátria, e essa pátria tem pessoas que precisam de decisões importantes. Infelizmente, a polarização existente acabou cegando a mediocridade que hoje nós temos no nosso cenário político. Então, a nossa política, o nosso executivo, o nosso judiciário estão cegos diante de uma polarização
do país política que está, sem dúvida nenhuma, jogando mais brasileiros na pobreza e, consequentemente, na rede de proteção social, que não existe dinheiro para mantê-los por muito tempo. Petro. É isso aí, Daúde. Obrigado. Começamos a semana, uma boa noite e até amanhã, Daúde. Até amanhã, Petro. Um abraço a você, um abraço a todos.